Salve, salve galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso Técnica Aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí. Nós iremos continuar com a nossa componente de administração e elaboração de projetos em aquicultura. Nós ainda iremos falar sobre o tópico 2, que é o planejamento da produção aquícola. E mais especificamente nesse momento nós iremos discutir sobre biomassa econômica. Lembrando que nós já vimos os conceitos de capacidade de suporte, biomassa crítica e biomassa econômica. O que é a mesma capacidade de suporte? É a máxima biomassa sustentada em unidade de produção. Quando ela é atingida, o ganho em biomassa é o quê? Zero. E a biomassa crítica? É o máximo ganho em biomassa observado durante o cultivo. E nós vamos entender agora o que é a nossa biomassa econômica. Tá? A biomassa econômica, ela vai representar o valor de biomassa que vai gerar maior lucro acumulado durante o nosso cultivo. Ou seja, é o que a gente quer, né, pessoal? É o máximo lucro possível, tá certo? E o ponto onde a gente vai realizar uma despesca parcial ou total. Por que a gente fala de despesca parcial ou total? Porque dependendo da espécie, muitas vezes é interessante você fazer esse manejo. Nós temos aqui como exemplo o camarão do gênero Macrobrachium, né? O Macrobrachium rosenberg, por exemplo, nós sabemos que no cultivo dele, ele vai ter 3 morfotipos. Esse dominante, que a gente chama de BC, que ele tem aquela azul. Nós temos o OC, que ele tem aquela laranjada e ele é menor do que esse camarãozinho aí que eu mostrei para vocês. E nós temos o SM, que é daquela pequena. Então, em alguns momentos, se você despesca o seu viveiro todo, você tem uma porcentagem do grande, que é esse daqui. Você vai ter outra porcentagem do médio, que é o OC, e uma porcentagem do pequeno. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode também passar rede, tirar os maiores, e os menores, que é o OC e o SM, vão migrar para tamanhos maiores. Tá certo? Então essa é uma possibilidade de fazer tipo uma repicagem no viveiro, na verdade uma despesca parcial. E um outro exemplo que eu trago para vocês, que nós vamos discutir mais na frente também, é o que a gente chama de desbaste. O que é que a gente pode fazer? Trabalhar inicialmente com a densidade de estocagem elevada e produzir um camarão de 7 gramas. Então, a densidade, o número de camarões por metro quadrado, digamos que você venha trabalhar aqui com 80 camarões por metro quadrado, até menos um pouco, e aí você leva, quando o camarão chega a 7 gramas, que a biomassa já está bastante alta, porque tem uma densidade elevada, você faz uma despesca parcial, tira de repente aí 3/4 do seu viveiro, e aí você pega essa densidade que era de 80 e muitas vezes derruba aí para 20, 15 camarões por metro e faz um cultivo até chegar um camarão de 18 gramas. Foi o que aconteceu. Por que o camarão começa a diminuir o crescimento? Muitas vezes, porque em sistema de viveiro semi-intensivo, você vai se aproximando da capacidade de suporte. E lá na nossa aula passada, nós vimos que quando vamos nos aproximando da capacidade de suporte, a nossa velocidade de crescimento, né, vai diminuindo. Nós vamos nos afastando da nossa biomassa crítica, que é aquela biomassa de maior crescimento. Então, quando eu estou me aproximando da minha capacidade de suporte, nessa situação aqui, que eu faço desbaste, troco muito a água, diminui a densidade, e aí deixo pouco camarão dentro do meu viveiro, 20, 15 camarões, e encho o viveiro de novo. Veja só, aqueles metabólicos tóxicos que vão influenciar no crescimento do camarão foram todos drenados ali durante essa drenagem para fazer a despesca. Não foram todos, mas boa parte foi embora ali. E aí quando você enche o viveiro, você tem uma situação de água de boa qualidade, densidade baixa, ração de boa qualidade sendo ofertada. O que acontece com o camarão? Dá um salto de crescimento. E aí você rapidamente vai chegar ao seu peso desejado de 18 gramas. Então é uma estratégia a ser feita também. Ou você zera tudo, finaliza, ou você pode fazer um desbaste e ali em diante você fazer uma nova tração, uma nova estratégia, um novo ponto de despesca. Inicialmente era 7 gramas e agora para esse outro camarão que ficou de 18 gramas. Então, avançar, pessoal, o cultivo além da biomassa econômica resulta na redução de receita líquida. Detalhe, pessoal, a gente vai ver essa terminologia, receita líquida.
Receita líquida é uma outra forma de se referir a lucro, que é a receita total menos o custo total, só para vocês não esquecerem, tá certo? Então, quando você aumenta avanço cultivo além da biomassa econômica, você vai diminuindo o seu lucro, tá? Além de gastos adicionais de tempo com a ocupação do seu viveiro desnecessariamente. Então você não tem uma boa utilização da sua área de produção. E é importante a gente citar isso aqui, ó. Saber a hora de despescar. Isso é o ponto fundamental com relação à nossa biomassa econômica. E o ponto de biomassa econômica de uma unidade de produção, ela vai depender basicamente de quem? Do custo de produção e do valor de mercado do produto produzido. E aí eu pergunto, na verdade antes eu digo, nós temos alguns exercícios, tá? Que nós vamos aprender fazendo algumas simulações com base em custos e receitas em determinar qual a melhor hora de despesca. Mas isso a gente vai ver só na nossa próxima aula, que é uma aula só de exercício para a gente fechar esse tópico 02, tá beleza? E aí a gente falando da biomassa econômica, a gente percebe, na verdade faremos uma sugestão que para fins acadêmicos e didáticos, nós vamos considerar a biomassa econômica como 60% a 80% do custo de produção. Esse pico aqui, como nós já vimos anteriormente, é quem? A biomassa crítica, né? Onde é que nós vamos ter aqui a biomassa crítica? Bem aqui, ó. É a biomassa, é o maior ganho em biomassa, que a gente lembra que está em torno mais ou menos de 55 quilos por hectare neste exemplo, tá certo? E aí a gente considera aqui no final como sendo a capacidade de suporte, que a biomassa crítica vai estar exatamente por aqui. Perdão, biomassa econômica, onde gera maior recurso. Entre 60% e 80% da capacidade de suporte. Mas lembra que capacidade de suporte é um dado muito difícil de calcular? Pois é. Então a gente vai ter que tentar achar uma outra forma de calcular essa biomassa, a biomassa econômica. E qual seria? A partir da análise dos nossos custos e receitas, tá certo? Então, uma vez que nós vamos procurar otimizar o uso das nossas unidades de cultivo, tá? Nós vamos observar que para se ter uma otimização dessas unidades de cultivo, deve-se trabalhar com a nossa biomassa logo abaixo de quem? Da biomassa crítica. Biomassa crítica, lembrando, o que é? Máximo ganho em biomassa, tá certo? Uma vez que a gente trabalha logo abaixo da biomassa crítica, nós vamos ter o que? Usos de níveis bem elevados de arraçoamento. Isso possibilita um maior ganho diário. Então é quando a gente observa aqui nessa imagem, quando a gente está próximo da biomassa crítica, nós vamos ter elevados níveis de arraçoamento, seja em gaiola, seja em viveiro, para tentar fazer com que os nossos peixes cresçam o mais rápido possível. Mas não é só peixe, pessoal, é peixe, camarão, ostra, jumento, se tiver criação de jumento, o que for. A questão é buscar sempre quem? O crescimento mais elevado e despescar, na verdade, fazer a colheita onde a gente vai ter maior lucro. E aí a gente tem que observar o seguinte: quando a biomassa econômica é atingida, deve-se realizar, como nós já falamos anteriormente, a despesca das unidades de produção e a restocagem, ou manter a biomassa sempre abaixo da biomassa crítica. Se eu não secar meu viveiro e restocar, eu posso fazer aquela repicagem que nós comentamos na aula passada. E aí é como a gente fala, pode-se considerar novo povoamento ou simplesmente desbaixa ou repicagem da unidade de cultivo. E aí fica uma informação bacana também. A biomassa econômica, como nós já falamos, é calculada com base no ganho em biomassa, no custo de produção e no valor de venda do pescado. Uma pergunta: 1 quilo é igual a 1 quilo? Né, professor? 1 quilo é 1 quilo em qualquer canto. Mas 1 quilo de pescado é igual a outro quilo de pescado? Não sei, o que é que vocês acham? Pense aí. Vou dar um tempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabou o tempo. 1 quilo, a unidade de massa, ela é igual em qualquer canto. Mas o preço desse quilo, muitas vezes com o mesmo produto, vai depender inclusive do tamanho desse produto. Então nós vamos observar que 1 quilo de camarão de 10 gramas, hoje, atualmente,
data de hoje, 24 de novembro de 2020. Então, na fazenda, e esse é um dado real para vocês, na fazenda esse camarão está custando R$17 o quilo. O mesmo quilo de camarão da mesma espécie, só que o produto é maior, 18 gramas, custa R$25. Então, o peso de camarão é o mesmo, só que o tamanho desse produto é diferenciado. E aí a gente tem que ver justamente até que tamanho eu vou levar o meu pescado, seja camarão, seja ostra, seja peixe, seja alga, para a gente obter o resultado da biomassa econômica, que é quem? O nosso máximo lucro. Eu não sei quanto a vocês. Para mim pode ser produzir um camarãozinho desse tamanho ou desse tamanhozão. Eu vou produzir o que me der mais dinheiro. Eu não vou produzir o que eu achar mais bonito. Eu produzo o produto que me dá melhor retorno. Então, através, pessoal, das biometrias sazonais, os produtores eles devem estimar quem? O ganho em biomassa ao longo do cultivo. E nós já vimos isso onde? Lá na nossa aula 2, aqui ó, tópico 2, aula 03, onde a gente observa, tenta achar o nosso ponto de biomassa crítica, que é o maior crescimento. Estão lembrados? Olha aí, a gente juntando as informações de uma aula com a outra para chegar a um raciocínio, a compor o nosso conhecimento. A segunda informação é que o controle da quantidade de ração também deve ser feito. Eu não posso simplesmente sair crescendo o meu animal, tá certo? Sem prestar atenção ao quanto de ração nós utilizamos. E aí aqui também chega uma dica que já foi dada lá na nossa aula tópico 10, na aula 6, que falava onde? Da fase de controle, né? E a gente utilizava essa ferramenta de controle que era o FCA aparente. Então você tem que, para conseguir manter os seus custos em dia, bem anotados, você tem que sempre fazer o quê? As previsões de biomassa para prever quanto você terá de receita e as previsões e os acompanhamentos dos custos, principalmente o custo de ração. E aí você já vai tendo ideia do seu custo de produção. E aí a gente vem, ó, falando em custo de produção, a gente fala o custo de produção por quilo de pescado pode ser conhecido através de quem? Da organização financeira do seu empreendimento, que é, pessoal, o mais recomendado. A estratégia de fazer o quê? Dia após dia, plotando na sua planilha de custo, quanto você está gastando naquele viveiro, naquele tanque-rede, naquele travesseiro de cultivo de ostras, naquela balsa de cultivo de algas, e na sua unidade de produção que você estiver trabalhando, tá certo? Em termos gerais, pode-se considerar que o custo de produção ele equivale de 50% a 70% do custo com ração. Essa é uma informação delicada da gente comentar. Por quê? Essa relação custo de produção e custo de ração, ela é muito relativa e está diretamente ligado basicamente à intensidade do seu cultivo. Então vejam só, quando nós trabalhamos com cultivo com sistemas intensivos e superintensivos, nós temos custos diversos mais elevados. E o custo com a ração, em relação ao custo de produção, é mais baixo, de repente chegando a 50%, às vezes menos. Quando se trabalha num sistema mais extensivo, ou seja, você não tem tantos custos. Muitas vezes o arraçoador daquele viveiro é o próprio dono do viveiro. Muitas vezes o vigia que liga a bomba de noite para entrar água no viveiro é o próprio dono da fazenda que está ali. Então esses custos são diminuídos. Basicamente ele vai gastar com pós-lava e ração. Então nesses casos, o custo de ração em relação ao custo de produção vai ser bem mais elevado. Ele não gasta com nada, só com a ração. Então dentro dos custos totais dele, isso aqui pode chegar a 70%. E eu já fiz uma análise financeira para uma pessoa que esse custo chegava a 80%. Ok? Então, é importante que a gente faça o nosso cálculo aproximado do custo de produção com base no custo de ração. É uma ferramenta que nós vamos utilizar, tá certo? O custo de ração, nós vamos indexar o nosso custo de produção em relação ao custo de ração. Uma ferramenta fácil. Mas qual o mais correto? É a gente fazer o quê? O somatório dos nossos custos todos, no final verificar quanto saiu de biomassa e ter o valor exato do nosso custo de produção. Mas esse método que nós vamos utilizar agora, ele é uma estimativa.
E aí como é que é feita essa conta, pessoal? Muito simples, tá? O custo de produção, ele é o preço da ração vezes o fator alimentar dividido pela porcentagem do custo de ração em relação ao custo de produção. O custo de produção vai ser dado em real por quilo. O custo da ração em relação ao custo de produção é uma porcentagem, ou seja, 60%, 70% dos seus custos são ração, dos 100% do custo de produção, entendendo? Fator de conversão alimentar, ele é adimensional, e só para lembrar que isso aqui vocês não podem esquecer nunca, fator de conversão alimentar, e já me fizeram essa pergunta depois das aulas anteriores, tá? É o somatório das quantidades de todas as rações utilizadas dividido pelo ganho em biomassa do meu viveiro. E por último, o preço da ração é dado em real por quilo, ok? Vamos fazer um exercício para nós tentarmos entender como se faz essa conta, tá? Então vamos pegar um exemplo de cálculo de custo de produção. Vamos pegar um exemplo de uma fazenda que já tem um histórico e já percebe que em média o seu custo de ração é 60% do meu custo de produção. Então quando você pega, por exemplo, tentar fazer aqui um gráfico em pizza, né? Aqui assim, mais ou menos. Você tem custo com ração, 60%. E aqui nós vamos botar outros custos, que dá 40%. E o todo é 100%. Que outros custos são esses? Custo com alevino, custo com energia, custo de oportunidade, folha de pagamento, enfim, todos esses outros custos vão estar aqui nessa unidade de custo. Enfim, vamos lá. O custo de ração em relação ao custo de produção é 60%, o preço da ração 3,47 por quilo, e o meu fator de conversão alimentar é 1,55. Então como é que eu faço o meu cálculo do custo de produção? Muito simples, vai na fórmula, né? Preço da ração 3,47, FCA 1,55 e a porcentagem do custo de ração é 60% do total. Dessa forma, nós chegamos a esse valor de que se eu tiver um fator de conversão alimentar de 1,55 e 60% dos meus custos for só ração, o meu custo total, no final, meu custo de produção vai ser R$ 8,95 por quilo de peixe. Então, cada quilo de peixe meu custou R$ 8,95. E essa informação é muito importante para eu poder fazer o quê? Meu preço de venda. Então eu sei que para não perder dinheiro, eu tenho que no mínimo vender a R$ 8,95. Nós vamos estar empatando. Mas essa questão de empatar, nós vamos ver mais na frente quando falarmos de custo na carcinicultura, ok? O importante é que essa moça aqui, a Mafalda, né? Calma, não grite, por favor. Ela odeia fórmulas. E eu também. Eu não gosto de fórmula. A fórmula a gente esquece. É melhor que a gente aprenda a calcular todo esse lereado aqui. Como? Vamos lá? Vamos pegar o mesmo exercício. Nós vamos ter dois passos básicos. Primeiro, nós não vamos precisar de fórmula. A única fórmula, na verdade, que a gente vai usar é a do FCA, que vocês já estão carecas de saber que é a soma das rações dividida pela biomassa. Então, vamos fazer o mesmo exercício anterior de uma outra forma, com raciocínio lógico, treinando o nosso músculo mais importante, que é o cérebro. Tá? Preço da ração, 3,47, FCA 1,55 e a representação da ração frente ao custo total é 60%. Então, primeira coisa que nós vamos calcular. Quanto de ração eu preciso para produzir 1 kg de peixe? O FCA nos diz isso. 1,55 ração dividido por 1, que é 1 kg de peixe, né? 1 kg de peixe. Dessa forma, pessoal, a quantidade de ração para produzir 1 kg de peixe é 1,55 kg, que é exatamente a definição de fator de conversão alimentar. Uma vez que nós definimos a quantidade de ração, nós vamos calcular quanto está custando essa ração para produzir 1 kg de peixe. 1 kg da minha ração custa 3 Opa, aqui é 47, tá? 3,47. 1,55 kg, que é o que eu preciso para produzir 1 kg de peixe, vai custar Y.
multiplicando em cruz credo, nós chegamos à questão de que 1,55 vezes 3,47. Dessa forma, só de ração, para produzir 1 kg de peixe, eu gasto R$ 5,38. Primeira parte resolvida. A segunda parte, nós vamos calcular custo de produção. Muito simples, pessoal, é porcentagem. O custo de ração, ele é 60% do custo de produção. Meu custo de produção é 100%. Dessa forma, trocando em miúdos, nós vamos ter que custo de produção vezes 60% é igual ao custo da ração vezes 100. 5,38 vezes 100 dividido por 60, nós chegamos ao mesmo resultado. Ou seja, 8,97. Na verdade, a gente está diferenciando aqui em 1 centavo só, que lá no outro deu 8,96. Mas é por conta de arredondamento, pessoal. Então, assim, eu particularmente recomendo que vocês aprendam a fazer dessa segunda forma. E é muito simples, basta que você tenha um raciocínio lógico, porque trabalhando dessa forma, nós vamos ver que vai facilitar nossos cálculos no próximo exercício que nós iremos fazer, que nós não vamos utilizar fórmulas, ok? Uma vez que a gente entendeu, pessoal, toda essa questão da teoria da biomassa econômica, que é a biomassa é o lucro máximo, né? E que o lucro é igual à receita menos o custo total. Se eu quero esse lucro elevado, ou eu reduzo ou eu aumento esse, ou eu reduzo esse aqui, o custo total. Não é isso? É. Então nós vamos entender o seguinte: quais conclusões nós podemos tirar em relação à biomassa econômica? Quanto menor forem os custos, esses aqui, principalmente o custo de ração, que é a maior parcela dos nossos custos de produção, maior será a nossa biomassa econômica. Se eu tenho um custo de produção baixo, eu posso produzir uma biomassa extremamente alta. Por quê? Porque quanto mais biomassa eu produzo, mais dinheiro eu vou ganhar. Uma outra conclusão que nós vamos tirar é o seguinte: quanto maior o valor de venda do meu produto, maior será a minha biomassa econômica. Se o meu produto ele é extremamente valioso, eu posso tirar uma biomassa muito grande, porque meu lucro vai ser ainda maior. Entenderam? Então, eu ganho muito e com muita biomassa. Então, quanto maior, pessoal, for a nossa biomassa econômica, maior a possibilidade do produtor realizar certos deslizes, como, por exemplo, uma elevação de FCA, por conta de falta de conhecimento técnico. Então, veja só, se eu estou numa atividade que a minha margem de lucro é muito grande, eu posso cometer algum deslize que mesmo assim eu ainda vou ter o quê? Margem de lucratividade. Vamos lá um exemplo. Há um bom tempo atrás, na carcinicultura, quando surgiu a mancha branca no mundo, o Equador era um dos maiores produtores de camarão do planeta. E ele teve praticamente 90 a 95% da sua população de camarão toda dizimada. Reduziu praticamente a zero a produção de camarão do Equador. Então faltou camarão no planeta. Quem tinha camarão estava vendendo a preço de ouro. E isso foi lá mais ou menos no final da década de 90, em 1999, mais ou menos. Eita, faz tempo, hein, professor? Pois é, e eu estava entrando na faculdade e comecei a observar as fazendas de camarão. E fui fazer uma visita, uma vez, mais ou menos em 2000, a uma fazenda de camarão, que a ordem era o seguinte: não se pode desligar o aerador dentro do viveiro para produzir mais camarão. E eu perguntei ao dono dessa fazenda de camarão, e eu perguntei: rapaz, quanto é o custo da sua ração? Quanto custa essa ração? E ele disse: não quero nem saber. Eu quero é que jogue ração dentro do viveiro para o camarão crescer. Por quê? E ele faria essa mesma coisa hoje? De jeito nenhum. Por quê? Porque naquela época o camarão estava valendo ouro. Então tanto faz ele ter um FCA de 1,5 ou um FCA de 2,2, que ele estava ganhando dinheiro. Obviamente que se ele tivesse um FCA de 1,5, ele ganharia muito mais dinheiro. Mas como a margem de lucro era tão grande, ele podia se dar o luxo de cometer esses deslizes. Hoje,
Se ele fosse produzir camarão com um FCA de 2,2, certamente ele não teria lucro, ele teria prejuízo. Então, a margem diminuiu, fazendo com que trabalhe-se também com biomassas econômicas melhores. Compreenderam? Esse é o conceito da biomassa econômica. É a biomassa que nos gera lucro máximo. Ok? Uma outra conclusão que nós vamos ter é o seguinte: nós vamos fazer uma análise de uma simulação de receita a partir de 3 diferentes preços de ração e 3 diferentes preços de venda de peixe. É um dado de uma bibliografia antiga de 2004 que os preços estão bem defasados, mas ela serve só para a nossa análise. Então, nós vamos perceber que o crescimento dos peixes é bem menor a partir do dia de cultivo 210, indicando a proximidade do ponto de capacidade de suporte. A bibliografia que eu me refiro é essa, o Bitseyon de 2004. Então o que é que eles fizeram? Eles fizeram o cálculo da biomassa econômica no cultivo de tilápia do Nilo em viveiros, variando o preço de compra da ração e preço de venda do peixe. Tá? Densidade de estocagem, utilizando aqui, foi 10 mil peixes por hectare. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse gráfico aqui em dois. Ó. O preço do peixe vai variar para cá e o preço da ração vai variar para esse outro lado. Nesse lado de cá, o preço de venda do peixe foi fixado em R$3. Nesse outro lado, o preço de venda da ração foi fixado em R$1, ok? Mas a questão é, nós não vamos fazer análise econômica, nós vamos observar que dia por dia o peso do peixe vai crescendo, semelhante àquela tabelinha que eu mostrei para vocês na outra aula. Então, com 30 dias de cultivo, o peixe estava com 95 gramas. 60 dias de cultivo, o peixe estava com 159 gramas. Só que conforme nós vamos chegando aqui perto dos 200 dias de cultivo, a gente vai observar o quê? Que a velocidade de crescimento, com o passar do tempo, diminui a velocidade de crescimento dos animais. Ou seja, vejam só, nesse intervalo aqui, nossos peixes, eles vinham crescendo bastante. Aqui, ó, de 30 dias, os peixes cresceram quase aqui 200 gramas, 190 gramas em 30 dias. Já nesse outro intervalo, os peixes vão crescer pouco mais do que 25 gramas. E nesse último intervalo, ele vai crescer 20 gramas. E isso é observado também aonde? No ganho em biomassa. O ganho em biomassa nesse período aqui foi de 1.166 quilos. Aqui chegou a um ápice de 1.900 quilos. E a partir daqui, ó, de 180 dias, nós vamos diminuindo o ganho em biomassa. Chegando ao final de 30 dias, está ganhando 200 quilos por hectare dia. Então, por que está acontecendo? Provavelmente porque a partir deste ponto aqui dos 150 em diante, nós nos afastamos da biomassa crítica, que é máximo ganho em biomassa, estamos indo rumo à capacidade de suporte. Quanto mais lento o peixe vai crescendo, mais tempo ele vai ficando, maior vai ser nossos custos, e aí nós vamos nos afastando também de quem? Da biomassa econômica, que é quem? O nosso máximo lucro. Então, pessoal, é uma série de fatores que estão correlacionados que vocês têm que analisar para poder saber o ponto certo, aquele momento chave de realizar a sua despesca, de forma a ter um lucro máximo. E onde é que nós vamos ver isso? Na nossa próxima aula. Nós vamos fazer algumas simulações, tá certo? Com preços reais de peixe e produtividades. E aí nós vamos ver, será que é melhor despescar um peixe de 1 kg ou um peixe de 600 gramas? Não sei. Vai depender de quem? Do seu custo. Vai depender do preço que você está vendendo esse peixe. Ok? Então, aguarda aí que na próxima aula eu preciso que vocês tragam as suas calculadoras. Nós vamos fazer conta. Eu vou fazer um exercício com vocês e vou deixar outro de presente para vocês treinarem. Tá bom? Então, um abraço e até mais.